Então vamos lá. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos os presentes mais uma vez. Eu sou o Lucas Leal, sou sócio da RGC Invest. Está todo o mercado aí, quem me conhece há bastante tempo. Eu sei que tem gente que está aqui, que está comigo há mais de 13 anos, pelo menos. Já fizemos algumas alternativas e possibilidades e perspectivas de investimentos diferentes ao longo desse tempo. Isso é uma coisa que nos motiva, nos dá força para continuar seguindo nesse caminho e ajudando todos vocês a investir melhor. Esse que é o lema, que é o norte, é o que guia aqui a RGC, que é a empresa na qual eu sou sócio, junto com Ricardo, Rafael e todos os demais que estão aqui presentes, todos os nossos sócios que estão aqui presentes, e que tem essa missão de ajudar vocês a cuidar melhor e com mais eficiência desse dinheiro. Hoje, nós vamos falar de um tema que está em bastante evidência, que está ali nas manchetes dos jornais com alguma frequência, que é a abertura de capital, o famoso e chamado IPO. Tá? No Brasil, esse tema ele aparece, some de tempos em tempos, não é uma tarefa, uma atividade tão rotineira. O ciclo e a entrada de empresas na bolsa acontece normalmente em janelas curtas de tempo, e aparentemente a gente está começando a desenhar uma janela desse tipo agora. E quando essa janela aparece, muitas empresas acabam acessando esse extraordinário mecanismo de financiamento empresarial, que é a abertura de capital. Tá? Para a gente ter uma ideia, esse ano a gente está aí, pelo menos estava até alguns dias atrás, com a previsão de pelo menos mais 50 empresas, de até 50 empresas lançarem o capital na bolsa, tá? Depois de muitos, muitos anos de escassez. Eu vou detalhar em algum momento esses dados, mas depois de alguns anos, com poucas empresas chegando, esse ano a gente deve ter em torno de 50 empresas novas. Para efeito de comparação, essa quantidade de empresas chegando na bolsa em 2020, caso realmente se materialize com 50, ela pode superar a quantidade de empresas que entraram na bolsa nos últimos 10 anos juntos. Tá? 50 em 2020 deve ser mais do que o que a bolsa conseguiu atrair de organizações nos últimos 10 anos. Nesse cenário de muitas empresas chegando, algumas perguntas normalmente surgem aos investidores. Por que tantas empresas têm aberto capital em 2020? Cenário que o juros está tão baixo. Nesse cenário de juros tão baixo, não seria mais atrativo buscar recursos na mão de terceiros com taxas extremamente mais acessíveis? Por outro lado, o investidor também se pergunta, né? É mais interessante investir numa IPO, uma empresa que está começando, ou numa empresa já existente? Existe efetivamente alguma estratégia para investir em IPO? Então, são essas perguntas que no nosso bate-papo a gente vai tentar responder. Inicialmente, eu já digo que diversos estudos e pesquisas mostram que as empresas só abrem capital no Brasil, e é isso que eu estou mostrando, né? Em 2020 a gente tem 50, que foi o número que aconteceu em 10 anos. Então, as empresas realmente só abrem o capital quando existe uma janela de liquidez. Vai falar um pouco mais do que é essa janela de liquidez. Tá? E eu vou trazer também alguns dados que mostrem isso de uma forma bem clara. Além de apresentar, lógico, uma alternativa e algumas oportunidades de como utilizar o IPO no nosso portfólio de investimentos. Sempre que eu falo para vocês e que a gente faz algum bate-papo presencial ou agora online, eu busco e falo com alguma empolgação daquele tema específico. Mas eu costumo dizer, o IPO é mais um elemento interessante, específico, que com certeza eu vou falar com bastante empolgação, mas ele não é o único elemento. Eu e a RGC, a gente acredita muito em algo essencial no mercado, que é a diversificação. Para a gente, o que baliza, o que vai dar norte, o que vai possibilitar vocês criar e construir riqueza ao longo do tempo é ter um portfólio de investimento diversificado. E o IPO vai entrar aqui nisso. Lógico que hoje a gente vai dar muito mais ênfase ao IPO como um elemento para que vocês entendam, conheçam e que possam, de alguma forma, estar utilizando ele ao longo dos investimentos de vocês. Tá? Então, é esse caminho que a gente vai tentar seguir. Para a gente ter uma ideia de números ainda sobre a Bolsa, no Brasil, a Bovespa já tem hoje 425 empresas listadas. De 2004 até agora,
até setembro de 2020, mais 184 empresas foram listadas. Ou seja, dessas 425 empresas que existem na Bolsa hoje, 184 vieram a partir de 2004. E nesse ano, a gente está esperando mais 50. Então, é um número relevante, importante para o tamanho, para o universo da Bolsa Brasileira hoje, que é pequena, mas que tem uma missão e que tem uma necessidade enorme de se expandir. Porque a Bolsa, ela não é um cassino, ela não está lá para a gente ficar achando a empresa e a ação que está alta ou que está baixa, e para tentar comprar na alta e na baixa e ganhar dinheiro com isso. A Bolsa tem um papel muito mais nobre na economia e no capitalismo. Esse papel está ligado ao financiamento empresarial, que é algo que a gente vai mostrar um slide também simples, rápido, para tentar tangibilizar e deixar isso claro. Tá? Dessas 425 empresas que tem na Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, a qual está ali selecionado as maiores da Bolsa, e aí são em torno de 70, 73 empresas, ela conta ainda com uma concentração muito grande de setores. Ou seja, 60% da nossa Bolsa hoje está representada pelos setores de commodities, banco e varejo. Ou seja, o PIB brasileiro é extremamente diverso. Ele tem muitas empresas ali dentro produzindo a riqueza que o país desenvolve anualmente. Mas a Bolsa representa só uma parcela desse PIB e 60% das empresas do índice de Bovespa estão ligadas somente a 3 setores desse PIB, tá? Que são esses 3. Bancos, commodities e varejo. Então, era muito comum no passado a gente falar que Bolsa era Petro e Vale, depois Bolsa era Petro e Vale e Bradesco, em algum momento já foi Telebrás, em algum momento já teve uma OGX, algo nesse sentido, mas ainda é bem representado nesse caminho. A chegada Lucas, dos... Lucas, só um minutinho. Você quer que coloque os slides logo? Não, não precisa ainda não. Tá, ok. A chegada dos IPOs, ela é muito importante porque ela começa a diluir mais essa concentração. E nesses anos, a partir de 2004, muitas empresas foram entrando e a gente já tem alguns setores interessantes e relevantes na Bolsa que não eram representados antigamente. São setores, por exemplo, de alimentos e bebidas, com diversas empresas como Ambev, como JBS, como Marfrig, Perdigão e Sadia, que é a BR Foods, e assim vai. Empresas do setor de elétrico e saneamento e empresas de um setor bem interessante, propício para o momento de hoje, já tem um peso interessante na Bolsa. Talvez vocês não tenham ainda se dado a conta da importância desse setor, que é o setor de serviços de saúde. O setor de serviços de saúde hoje vai representar na nossa Bolsa algo em torno de 4%. Isso já é o início de uma diversificação. Lógico, ainda muito pequena. Muitas empresas ainda precisam entrar, muitos setores ainda precisam ser representados. E o IPO acaba sendo, de certa forma, um processo fundamental para construir essa diversificação, essa representatividade de diversos setores, que melhor apresentem, que melhor transmitem o que é a nossa economia. Tá? Então, quando muita gente fala que a Bolsa não é o PIB, é muito por isso, que a Bolsa ela tem ainda setores mais restritos, ela representa poucos setores, mas com o IPO, com o crescimento dessa dinâmica, cada vez mais existe uma lógica, uma possibilidade de ela representar melhor a nossa economia. Então, gente, feita essa introdução, vem uma pergunta básica e que remonta ao nosso tema, né? Afinal, o que é esse IPO? O que é essa oferta pública inicial de ações? Esse é novamente algo simples a resposta. É o momento que a empresa vai na bolsa, vai ao mercado encontrar sócios para participarem do resultado que aquela empresa vai dar no futuro. Poxa, quem são os participantes mais bem-sucedidos numa sociedade capitalista? Logicamente, são sócios das empresas, são quem constrói as empresas. Tá? Quem compra essa empresa na bolsa não ganha essa elevação inicial de crescimento que a empresa tem antes da abertura. Tá? Então, ela perde esse gap, que isso vai para aquele empreendedor, aquela pessoa que correu risco e fez aquele processo. Exemplo claro e muito básico hoje é a própria XP. A XP abriu o capital em 2019. Não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, resolveu listar as ações lá na Bolsa Americana, mas ela veio de um escritório de investimentos que em 2003, 2005, muito provavelmente era menor do que o nosso. Hoje o nosso escritório conta com mais de
quase 700 milhões de reais. Ele era muito menor do que o nosso. E hoje é uma empresa que tem algo em torno de 500 bilhões. Então, a gente está falando aí de menos de 20 anos, ele transformar, com certeza, menos de 600 milhões em 500 bi. Tá? E lógico que o empreendedor, aquelas pessoas que fizeram esse movimento inicial e que são os sócios controladores e majoritários daquele negócio, é que tem o mérito e que ganharam muito com essa valorização. Mas o negócio não parou, a XP continua aí. E quando ela abre o capital, ela agora diz, legal, já cheguei aqui. Daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, porque esse processo da XP sair do tamanho que estava até hoje, não demorou 1 ano, não demorou 2, demorou alguns anos, em torno de 15, 17 anos, ele vai dizer, olha, não queira se tornar meu sócio para ganhar em 1 em 2, mas se você ficar comigo em 20, pode ser que daqui a 20 eu não seja o dobro do que eu sou hoje, pode ser que eu seja muito mais, porque se eu continuar acertando e entregando aquilo que os investidores querem e desenvolvendo serviços que o mercado está procurando, eu vou ter cada vez um resultado melhor e isso vai se transformar em crescimento do meu negócio. E se você for sócio comigo nessa empreitada, você vai ganhar junto. Lógico que você perdeu essa primeira onda, mas quando você vai na empresa, na hora que ela lança o IPO, você vai buscar essa segunda onda. Tá? Então, esse é o caminho. Tá? E outra pergunta, além dessa que eu fiz sobre o que é o IPO, mas outra pergunta que eu também considero importante é, afinal, por que as empresas abrem o capital? Por que eu vou na bolsa? Por que eu vou buscar sócios? Quando a gente vai nos livros, a teoria diz 4 coisas basicamente. A empresa vai na bolsa porque ela quer organizar a estrutura do seu capital. Ela tem muito dinheiro de terceiros, ela tomou muito dinheiro emprestado e agora ela está indo na bolsa porque ela quer colocar dinheiro dos sócios ali dentro para deixar sua estrutura de capital mais balanceada. É isso que a teoria diz. A teoria também diz, não, a empresa vai na bolsa porque ela vai buscar um capital mais barato do que o outro. Também fala que a empresa vai na bolsa porque ela quer criar e desenvolver uma imagem institucional, ela quer poder se relacionar com o mercado de uma forma ampla. E por outro caminho, alguns dizem não, ela vai porque ela quer liquidez patrimonial. Se eu tenho uma empresa de capital fechado e resolvo vender um pedaço dela, é muito difícil eu encontrar um comprador. Mas se eu já estou na bolsa sendo negociada, a liquidez patrimonial é muito grande. A teoria não está totalmente errada, não, tá? De certa forma, isso tudo faz algum sentido. Mas a prática, e aqui vem um tema que eu tenho alguma facilidade e afinidade para falar, porque está diretamente atrelado com o estudo que eu fiz no meu mestrado e as pesquisas que a gente desenvolveu, é que as empresas vão na bolsa, desculpa, mas não é por isso. As empresas vão na bolsa no Brasil, e aí não foi só o meu estudo, foram diversos estudos, praticamente a totalidade dos estudos que trabalham essa questão no Brasil falam, no nosso país, as empresas vão na bolsa porque existe naquele momento uma janela de oportunidade. Porque existe naquele momento recurso abundante e acessível no mercado. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui em Salvador, já que a maior parte está assistindo a gente está aqui na nossa cidade, uma empresa conhecida, chamada Le Biscuit. Acredito que a maioria de vocês deva conhecer essa empresa Le Biscuit. E a Le Biscuit, desde 2010, pelo menos, ela tem sondado aí, tentado entrar na bolsa. E esse ano parece que vai, é uma das candidatas a entrar. Então, o que é que a gente fala de recurso abundante, né, que essas empresas buscam? A Le Biscuit, ela precisa crescer, ela quer aumentar a quantidade de lojas, ela quer desenvolver um sistema tecnológico, provavelmente, que facilite suas vendas digitais, que melhore sua relação com os clientes. Então, ela tem planos para se desenvolver. A Le Biscuit quer isso e busca isso. Para esses planos, ela precisa de quê? De dinheiro. Aí a Le Biscuit começa a procurar um banco, começa a procurar uma empresa de private equity, a empresa de private equity entra lá dentro, compra um pedaço daquele negócio, injeta dinheiro, faz ela crescer, mas ela quer mais dinheiro, porque ela precisa crescer muito mais do que ela está crescendo. Ela chega no banco, por exemplo, vou dar um exemplo, que não é um exemplo real, mas uma perspectiva, e ela fala, poxa, eu sou a Le Biscuit, eu sou uma empresa grande, sou uma empresa boa, eu quero captar aqui algo em torno de 300 milhões para conseguir o meu crescimento. Aí o banco oferece uma taxa, eu te dou, desde que você me pague uma taxa. Aí a Le Biscuit, o gerente, o diretor financeiro dela, de qualquer outra empresa, eu dou um exemplo da Le Biscuit, não é verdadeira, é só um case mesmo.
o diretor vai e começa a procurar no mercado. E ele encontra alguém que é um diretor de um banco de investimento. E esse diretor do banco de investimento fala, cara, eu tenho uma saída para você. Eu consigo vender um pedaço da sua empresa. Oh, mas eu não quero, eu vou ter sócio. Você não está precisando de dinheiro? Tá. Quanto é que você está precisando? Ah, 300 milhões. Cara, se você vier comigo, eu consigo montar aqui uma estrutura para a sua empresa, estrutura de capital, um plano de negócio, e de repente, ao invés de 300 milhões, eu consigo 5 bi. Você topa? De 300 milhões para 5 bi, essa diferença, putz, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa. Tem recurso abundante e acessível no mercado. E eu sou banco de investimento, e eu preciso ganhar dinheiro fazendo esse tipo de operação, e eu tenho a possibilidade de a gente juntos aqui montar um plano sério, correto, adequado à sua empresa e levar isso para o mercado. Vamos fazer isso? Aí, quando isso acontece, as empresas ficam balançadas, elas começam a se coçar, putz, eu nunca vi tanto dinheiro na vida, o que é que está acontecendo? Está acontecendo algo chamado exatamente, tem uma janela de oportunidade. Por algum motivo, alguma questão, existe um excesso brutal de liquidez. Nesse ano, o que tem levado a esse excesso de liquidez é a questão dos juros muito baixos, é a questão dessa enxurrada de dinheiro que está sendo lançado no mundo, e assim vai. Mas em cada janela de oportunidade são questões diferentes. Tá? Então, não estou querendo aqui discutir o motivo, eu estou querendo dizer que o que leva é isso. É ter dinheiro e ter uma lógica que vai chegar nisso. E eu vou falar um pouco mais dessa lógica também lá na frente, vou detalhar um pouco essa questão. Mas a ideia central que eu preciso que vocês entendam é que uma empresa vai na Bolsa Brasileira hoje por conta da janela de oportunidade. Nos Estados Unidos, os estudos não são tão categóricos e consolidados em relação a isso. Eles mostram que também existe essa questão da janela de oportunidade, mas existem outras questões que levam as empresas na Bolsa, como aqueles exemplos que a teoria fala, e que eu disse alguns minutos atrás. Tá? Mas no Brasil, a base é essa. E é isso que a gente estudou, é isso que a gente acredita bastante. Tá? Então, essa aí é a base do modelo que a gente quer construir. Tá? Agora, Ricardo, eu peço que você bote aí o slide para que eu possa desenvolver um pouco mais essa questão e tentar tangibilizar essa lógica para que vocês consigam entender e para que fique mais claro essa perspectiva que eu estou trazendo. Vamos lá. Estão conseguindo ver? Tudo bem aí, Ricardo? Ricardo, tá me ouvindo? Opa, tudo beleza. Estou lhe ouvindo e o slide já está na tela. Estão conseguindo ver? Conseguindo. Vamos lá, então. Então, gente, o que eu estava falando para vocês é basicamente isso. As empresas vão na bolsa para precisar de dinheiro. E a bolsa, no Brasil, elas vão na bolsa porque existe muito dinheiro em um determinado momento. Os motivos podem ser diversos, mas existe esse muito dinheiro. E elas vão na bolsa no Brasil muito por conta disso. E as empresas, se a bolsa existe para financiar as empresas, de uma forma bem simples. As empresas, quando precisam crescer e precisam de recursos, como eu citei o exemplo da Lebesgue, podia citar o exemplo de diversas outras, da Compass, que vai abrir o capital agora, da Pets, que abriu o capital semana passada, de diversas outras empresas, elas têm duas alternativas para buscar recursos. Uma alternativa bem conhecida, que são os empréstimos, que são os recursos de terceiros, onde as empresas vão nos bancos e buscam esses recursos. As pequenas e médias empresas basicamente utilizam essa fonte de uma forma muito intensa. As empresas grandes também utilizam, mas tem outras alternativas. E outra alternativa utilizada pelas grandes são as debêntures. As empresas de capital aberto, as empresas SA listadas em bolsa, elas podem emitir dívidas diretamente para os investidores, ao invés de precisar de um intermediário como o banco, de precisar tomar esse dinheiro no banco. Então, ela gerencia as empresas gerenciam essa perspectiva de captação de recursos entre empréstimos bancários e debêntures, tá? Buscando ali, lógico, os custos mais baratos. Mas as empresas também podem buscar recursos através do dinheiro dela mesmo, ou dos seus sócios, e aí a gente vai chamar de recursos próprios. E quando a gente chama de recursos próprios, a gente vai trazer aqui o primeiro elemento relevante como fonte de financiamento empresarial, que são os lucros retidos. Tá? As empresas, no Brasil, a principal fonte de financiamento adotada pelas empresas de capital fechado e aberto é o lucro retido, e essa é uma questão bem relevante
que gera algumas dúvidas nos investidores. Por que gera essas dúvidas, né? Porque quando a gente fala de lucros retidos, o investidor muitas vezes confunde o lucro com o dividendo. E o dividendo é um pedaço do lucro. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente avalia uma empresa de menor porte, uma empresa como a RGC ou alguma outra empresa de vocês, tem alguns empresários assistindo a gente, normalmente o que o empresário faz? Chega no final do mês, ele avalia a receita e a despesa, vê quanto sobrou no caixa e distribui boa parte, se não a totalidade desse caixa. Esse é o modus operandi de uma empresa de capital fechado. Então, ele distribui até mais do que o lucro. Porque o lucro, contabilmente falando, ele teria algumas outras despesas contábeis que não estão inseridas nessa conta do caixa, mas ele distribui. E ele vive disso. E aquilo ali é o salário, é a retirada. É a partir dali que ele entende que é a lógica de vida, e aí se confunde um pouco o capital de terceiros com o capital da empresa com o capital dos sócios. Assim que funciona lá. As empresas de capital aberto, como a Petrobras, como a Vale, como a Petz que abriu agora, como qualquer outra, elas também retêm lucro. Quando uma empresa distribui dividendos, ela está distribuindo um pedaço desse lucro. As empresas elas não têm o interesse, boa parte das empresas não tem o interesse de distribuir o lucro inteiro. Por que ela não tem interesse de distribuir o lucro inteiro? Porque ela tem que deixar o dinheiro lá dentro para ela financiar esses novos projetos, para que ela não fique o tempo inteiro precisando buscar capital no mercado. Então, ela precisa utilizar os lucros retidos, assim como qualquer outro. E no Brasil, essa é a principal fonte de financiamento. Mas a segunda fonte de financiamento relevante aí, relacionada aos recursos próprios, é o capital acionário. É a oferta pública de ações. É esse movimento que a empresa vai na bolsa e faz o seu IPO. Tá? Então, esse é o caminho, essa é a base do que a gente está conversando hoje. E essa é a lógica da existência da fonte de financiamento empresarial. No Brasil, as empresas de capital aberto elas têm a obrigação de distribuir pelo menos 25% do seu lucro. Do lucro, não é do caixa. E esses 25%, 75% normalmente ficam retidos para que ela possa utilizar isso como lucro investido. E boa parte, uma grande maioria das empresas faz isso. Aquelas que não fazem isso e que pagam um pedaço maior do lucro são consideradas exatamente aquelas empresas boas pagadoras de dividendos. Tá? Agora, quando a empresa mantém o lucro, isso é ruim para o investidor? De forma nenhuma. Alguém que compra uma empresa e quer se tornar sócio dela, fala, eu prefiro que esse dinheiro fique aí, porque você vai aplicar esse dinheiro em atividades, em negócios tão mais produtivos e tão mais rentáveis que você vai aumentar o meu capital no futuro. Se você der esse dinheiro para mim, eu vou ter alternativas muito menos vantajosas do que eu tenho estando em você. Se eu sou investidor e sócio de uma empresa que eu acredito e que eu vejo o potencial dela no futuro. Tá? Então, essa é a base. Ela não distribuir a integralidade do lucro é nada ruim para o investidor, muito pelo contrário. Ela é excelente para o investidor. Inclusive, as principais empresas do mundo, hoje, as maiores empresas, como Apple, Google, Facebook, elas praticamente não distribuem dividendos, o lucro fica lá dentro para que ela possa reinvestir e crescer, e o investidor cresça o seu patrimônio a partir disso. Então, a base é essa. Pode passar, Ricardo, por favor. Abertura de capital. Agora, tem algumas características simples e mais importantes para a gente trabalhar aqui. Tá? O IPO é quando a empresa é nova e vai na bolsa. É o exemplo da Lebesgue. Se a Lebesgue abrir o capital, ela vai fazer um IPO. Vai ser a primeira vez que ela faz a oferta de ações. Por isso que é a oferta pública primária aí do IPO. No caso das empresas que já estão na bolsa, no caso do Itaú, de um Bradesco, de uma Ambev, que resolve precisar de mais dinheiro, de uma Via Varejo, que esse ano precisou de mais dinheiro, ela não faz um IPO, ela faz um follow-on. São situações parecidas, mas a diferença é que a primeira, quando a empresa vai a primeira vez, e a segunda, quando a empresa já é listada e quer continuar usando a bolsa como fonte de financiamento. Essa separação é importante, porque às vezes as pessoas confundem isso com oferta primária e secundária. E oferta primária e secundária é uma coisa diferente do IPO follow-on. Oferta primária é quando a empresa, tanto no IPO quanto no follow-on, a oferta primária pode acontecer nas duas possibilidades, mas a empresa vai na bolsa para buscar um recurso novo e ampliar o seu capital.
do lado esquerdo, provavelmente de vocês, pelo menos aqui no meio do lado esquerdo, tem esse gráfico mostrando que uma empresa que valia 100 antes do IPO e resolve prospectar 30, ela vai buscar mais 30 milhões, 30 bilhões, quanto quer que seja, ela passa a valer 130. Esses 30 são ações novas que são lançadas na bolsa, são ações primárias. É um dinheiro que vai para o caixa da empresa para ela investir em projetos, para ela se financiar, para ela se desenvolver. Tá? Então, a oferta primária é isso, dinheiro no caixa da empresa para o financiamento, podendo ser IPO e follow-on. Já a secundária é quando a empresa, no caso aqui, ela já está avaliada em 100, ela não vai na bolsa para buscar dinheiro novo, ele não vai buscar 30 novo. Os seus sócios atuais resolvem vender um pedaço da sua participação, nesse caso em 30%, para novos investidores. E esses novos investidores vão continuar seguindo o seu negócio. O IPO pode ser tanto primário quanto secundário. O follow-on da mesma forma. Ou até os dois juntos ao mesmo tempo. O IPO pode ter as duas possibilidades ao mesmo tempo, o follow-on as duas possibilidades ao mesmo tempo. Mas essas questões são questões diferentes que vale a pena dar essa reforçada no conceito. Vamos lá, Rick. Voltando ao principal tema da nossa ideia, depois que a gente passou por essas características, e falando da janela de oportunidade, por que é que a gente acredita que estamos no momento de janela de oportunidade? Porque essa é a realidade de IPOs no Brasil. Nesse caso, a gente está falando de IPOs e follow-ons. Nesse slide tem as duas coisas juntas. Tá? Em 2007, que foi o nosso ápice, a gente conseguiu fazer 70 ofertas, IPOs e follow-ons, um crescimento de 312% em relação à média dos últimos 3 anos, 2004 e 2006, são os dados disponibilizados pela Bolsa. Tá? Já em 2020, há uma expectativa de fazer 120 operações na Bolsa Brasileira, entre IPOs e follow-ons. Um crescimento, coincidentemente, parecido com aquele, só que dessa vez esse crescimento está relacionado de 2008 até 2019. Um crescimento de 314%, se a gente chegar no 120. Quando eu falei 120 e 70, na verdade, aqui eu estou falando de volume de dinheiro. Foi captado pelas empresas 70 bilhões em 2007, em 2020 a expectativa é que aquelas empresas vão na bolsa e captem 120 bi. Tá? Na quantidade de ofertas, há um crescimento também gigante, já é aquilo que eu tinha dito para vocês, uma expectativa de a gente fazer mais IPOs esse ano do que foi feita de 2000 nos últimos 10 anos, e há uma expectativa de a gente ultrapassar o recorde de 2007. Então, está claramente se mostrando a janela de oportunidade. Muitos anos com poucos acessos, o ano anterior, que foi 2019, já algum crescimento com 42, e 2020 uma expectativa de explosão. Essa é uma janela de oportunidade que está aí se desenhando para a gente. Pode passar. Quando a gente vai falar só agora, somente o IPO, esquecendo o follow-on, em 2007 chegamos a 64, um crescimento de 257 em relação à média dos anos anteriores. Esse ano a gente está com a expectativa de 52, um crescimento projetado, lógico, que 2020 ainda não aconteceu, em torno de 745% em relação aos últimos anos. Tá? Então, é essa lógica, é essa explosão de ofertas juntas ao mesmo tempo que começa a configurar a ideia da janela de oportunidade. Vamos lá. Mas vamos entender agora, nesse aí para mim, que é o pulo do gato, esse aí é a base de toda a minha tese, de acreditar que a janela de oportunidade está aberta, entender por que é que a gente está dizendo isso. Tá? Na introdução, eu já falei com vocês que dessa história lá da Lebesgue, que não é real, mas é mais ou menos nessa linha, que ela vai buscar 300 bi, alguém oferece para ela 5 bi, e aquilo ali enche os olhos, movimenta, faz todo mundo sair da carteira e fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? É o sistema capitalista. Que no meio desse sistema, principalmente quando a gente fala do IPO, tem algo chamado um banco de investimento, tem um agente chamado banco de investimento. Esse banco de investimento ele se relaciona com duas entidades. De um lado, essas empresas que estão loucamente precisando de recursos. E do outro lado, os investidores que estão ali ávidos, querendo de mais rentabilidade para seus investimentos, principalmente agora no cenário de juros a 2%. Aí o banco de investimento faz essa interface. E qual é o trabalho desse banco de investimento? Chegar junto da empresa, entender o negócio dela,
ajudar a construir um plano de negócio, ajudar a construir um projeto, um prospecto viável, sólido, verdadeiro, lúcido, máximo possível, e falar, olha, eu consigo para você aqui uma quantidade de dinheiro que você nunca viu. Topa? Topa. E esse mesmo banco de investimento é o que vai chegar do investidor e falar, olha, eu preciso do seu dinheiro. Eu te dou, não vou prometer, mas eu vou me fazer o máximo possível para te entregar uma rentabilidade extraordinária. Você topa? Topa. Se os dois não toparem, o sistema fechou. Se os dois toparem, vamos para a guerra, vamos para o primeiro dia, vamos para a oferta, vamos levar essas empresas na bolsa. Quando essas empresas entram na bolsa e vão entrando ao mesmo tempo, esses bancos de investimento explodem de ganhar dinheiro. Porque esse processo de pegar essa empresa, criar uma roupagem para ela, levar no mercado, fazer o link com alguém muito relevante, que é alguém que tem dinheiro, e falar, compra essa empresa e entregar rentabilidade, é o que dá muito dinheiro para o banco de investimento. E é isso que o banco de investimento cresce o olho também e fala, eu vou fazer, e ao fazer, eu criarei de tudo e farei o possível para que essa oferta tenha sucesso. E o que é essa oferta ter sucesso? É fazer com que essa oferta entre no mercado, as pessoas realmente comprem e ela se valorize, pelo menos no início. O máximo possível no início. Porque isso gera uma baita visibilidade para o banco e ele vai poder chegar e falar, poxa, ô Matheus, você que tem essa rede aqui agora, que é parecida com a Lei Biscuit, você viu o que eu fiz com a Lei Biscuit? Você viu quanto dinheiro eu dei para ele? Você quer fazer comigo? Vambora. E aí Matheus vai. Aí depois o outro vai. Aí depois o outro vai. E aí o ciclo vai sendo entregue, construído. Enquanto esse ciclo virtuoso é mantido, é o momento, é a janela de oportunidade. Agora, uma pergunta fundamental. Quando é que esse ciclo se acaba? A qualquer momento. Enquanto as ofertas estiverem saindo, a precificação das ofertas que estão andando estiverem positivas, o banco de investimento vai conseguindo dar visibilidade, gerar dinheiro para os investidores, entregar o que as empresas precisam, a janela está aberta. E quando é que fecha? A qualquer momento. Ontem, inclusive, uma das empresas que iria fazer o IPO hoje, cancelou, desistiu. Foi um sinal ruim. Achou as condições do mercado de favoráveis e ela cancelou, vai fazer em outro momento mais na frente. Hoje, uma outra empresa importante, que era um dos IPOs mais esperados do ano, que é o IPO da Caixa Seguradora, ou seja, a parte de seguros da Caixa seria desmembrado da empresa Caixa Econômica Federal e iria para a Bolsa somente essa parte de seguros, chamado Caixa Seguradora, e esse é um dos IPOs mais esperados do ano, com a expectativa de trazer aí mais de 6 bilhões de captação e assim vai. Ele também hoje cancelou. Foi um sinal que, quando eu estava construindo essa apresentação e quando a gente fez essa ideia de trazer para vocês, não existia. Foi um sinal que por ali ainda estava muito forte. Agora, tipo que acendeu assim algum alerta. A janela ainda está aberta? Está aberta. Porque apesar da empresa BR Partners ontem ter cancelado, uma outra empresa ontem confirmou. E amanhã será o IPO dela. E segunda tem uma outra que confirmou também, que é a Compass, uma empresa de energia, que também está muito esperada. Então, a gente vai avaliar um pouco mais de cautela, mas ainda acreditando na janela aberta. Mas quando é que ela fecha, Lucas? A qualquer momento. Mas enquanto ela estiver aberta, o que é que a gente vai fazer? Aí mostra aí, Ricardo, para a gente ver as possibilidades e as estratégias. Como eu disse para vocês, eu tinha falado das possibilidades de estratégias que a gente pode usar o IPO, nunca como uma coisa sozinha, sempre como um elemento de diversificação. Nós temos muito cuidado e atenção a isso. Mas uma das estratégias básicas do IPO e uma das estratégias que se favorece desse ciclo que eu acabei de falar, desse dinheiro abundante, desse trabalho que o banco de investimento faz, é vender as ações no primeiro dia. Das 12 ofertas de ações que aconteceram esse ano na nossa bolsa, a gente teve uma média entre ganhos e perdas de 6% de ganho em um dia. Isso é mais um elemento que fala, a janela está aberta. Apesar dele ter cancelado e a outra ter cancelado, não fechou. Vamos ver os próximos. Se começar a ter um desempenho negativo, a gente vai ter a convicção que fechou. Mas, por enquanto, ainda vale. Ainda está aberto. O que a gente traz de referência é isso. O banco de investimento conseguiu entregar para as empresas que vieram na Bolsa no primeiro dia uma valorização de 6%. Tá? Uma bela valorização
de 6%. E conseguiu entregar para os investidores que aceitaram aquela ideia e compraram aquela proposta uma valorização de 6%. Então, isso aqui é mais um elemento que mostra o banco de investimento confirmando ali a janela de oportunidade. Uma outra possibilidade de operar é comprar e segurar as empresas do IPO. Porque algumas empresas do IPO, elas são realmente efetivamente boas e vão ter vida após o trabalho do banco de investimento. Elas precisam do banco para ir lá, fazer aquele oba-oba, para captar bastante recurso, mas se elas tiverem fundamentos sólidos e reais, elas vão entregar uma rentabilidade extraordinária. Tipo que está aí. Uma das empresas que abriu capital esse ano, provavelmente pouco conhecida da maioria de vocês, a Local Web, já está dando esse ano 246%, até o dia 17 de setembro. 246% em alguns meses. Tá? Então, é uma outra possibilidade. Qual é a dificuldade da estratégia de comprar e segurar? A estratégia de comprar e segurar, se a gente tiver realmente 50 IPOs no ano e cada um de vocês resolver botar, por exemplo, 100 mil em cada IPO, você vai ter que ter 5 milhões para comprar todas as ofertas e segurar. Tá? Se a gente compra e vende no primeiro dia, comprei e vendi no primeiro dia, eu com os mesmos 100 mil eu vou aplicando em cada uma delas. Então, são estratégias diferentes, qual é a melhor? Não tem a melhor. Existem as duas possibilidades. Mas a lógica mostra que, em janelas de oportunidade, esse crescimento é muito alto no primeiro dia. A lógica mostra, ao longo do tempo, que as boas empresas que abrem o capital conseguem entregar uma bela rentabilidade ao longo do tempo. Tá? Como muitas que abriram em 2008, muitas que abriram depois também. Tá? Então, esses dois caminhos não são excludentes. A primeira tem uma facilidade grande, que é o volume de recursos. A segunda tem uma complexidade maior. Aí existe uma terceira também. A terceira seria eu escolher as ações que eu vou comprar. Então, cada IPO que chega, vale muito a pena eu parar e avaliar e gastar um tempo e começar a escolher, tá? As ações que eu vou comprar. E nesse caso, nesse item, Rick, pode passar aí, Rick, por favor? A gente tem algo que ajuda vocês e que é um trabalho que vamos começar a passar para vocês aí com alguma frequência, lógico, para aqueles que tiverem interesse. Eu posso compartilhar a minha tela aqui, Ricardo, por favor? Você está como anfitrião. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Já foi aqui. Vá lá. Então, os IPOs que chegarem e vocês que tiverem interesse em participar vão receber esse material. Esse material ele começa de uma forma bem objetiva, dizendo, olha, a IPO da Compass é uma empresa que vai abrir o capital aí na segunda. Hoje foi o último dia da oferta dela. Então, é até bacana falar dela, porque já passou, porque nesse processo de IPO existem algumas restrições, a gente não pode ficar dando indicação, cada investidor que precisa chegar a estudar a situação de cada empresa, então a gente basicamente passa esse material e bate um papo com vocês sobre eles, tá? Mas esse é um material muito bacana que nós vamos passar de uma empresa que pode fazer esse trabalho de avaliação, que pode fazer essa cobertura, é uma empresa de análise chamada Eleven. Tá? E ela começa de cara dizendo qual é a empresa, dizendo qual é a recomendação. Nesse caso, ela disse que é de compra. Dizendo por que de compra, primeiro por conta do preço-alvo que essa empresa tem e a faixa desse IPO. Tá? E aí ela vai explicar todo o detalhamento de que é essa empresa, é um player no setor de energia, como é que esse player funciona. A gente vai passar esse relatório bem detalhado para vocês, das próximas empresas que vierem entrando, se essa janela continuar aberta, né? Vai dizer toda a tese de investimento, Eleven, vai estudar esses números, porque esses números não são tão explícitos como uma empresa de capital aberto, que já está listada. Esses números ainda é de uma empresa de capital fechado, então ela vai estudar, vai mapear para conseguir projetar os resultados que essa empresa pode vir a dar. Todos os itens relevantes, estrutura societária, então ela vai dar bases, informações relevantes para os investidores sobre esse processo. O encerramento da oferta da Compass foi hoje e o início das negociações agora vai ser no dia 30. Então, acho que, se eu não me engano, é na segunda ou na terça-feira a gente vai ter isso aí.
tem a explicação de como é que vão ser destinados os recursos, se esses recursos vão ser para oferta primária ou secundária, e qual é o plano que essa empresa que você vai se tornar sócio tem para usar. Então, é um detalhamento muito interessante e é uma base que a gente vai passar com vocês e estará sempre disponível, tanto comigo quanto qualquer um dos nossos sócios, nossos assessores que estão aí, para debater e estar entendendo um pouco melhor esse negócio e estar avaliando aí a tomada de decisão, tá? Então, esse é um caminho e esse acaba sendo um trabalho que a gente vai estar ajudando vocês muito por acreditar nesse momento, tá? Nesse momento de janela de oportunidade que eu estou vendo de uma forma ainda aberta para o IPO. Lógico que quem vai fazer uma operação rápida do mesmo dia ou no outro, o fundamento é pouco relevante. O fundamento para quem vai no mesmo dia, basicamente eu preciso acreditar no sistema que desenvolve isso. E o sistema é aquele círculo virtuoso que eu passei. É o sistema que você tem um banco de investimento querendo fazer todo mundo dinheiro, porque é ali que ele ganha dinheiro. Tá? Então, no curto prazo, o fundamento aqui é pouco relevante. Pensando em segurar, pensando em fazer algo mais sólido, como construir aqui um investimento, aí a leitura, o conhecimento de cada uma dessas situações já passa a ser mais interessante. Tá? Então, são esses caminhos. Não só esses, como outros, até outros que a gente não passou, mas essa é a base, é isso que a gente está enxergando agora e que a gente acredita que tem um potencial ainda de gerar riqueza em 2020, são os IPOs. Essa é a Lucas, base. Diga, Rick. uma perguntinha para que o pessoal entenda um pouquinho melhor, né? Toda vez que a gente fala com IPO com alguns clientes, essa pergunta vem sempre, né? Mas qual o preço, né? Que preço eu coloco aqui, né, naquela fase inicial? E explica um pouquinho como é que é montado, como é que é descoberto, como é que é estruturado o preço de uma oferta de um IPO, por favor. Bacana. Uma empresa que já está em bolsa, ela tem os seus dados amplamente divulgados, o mercado consegue se debruçar sobre eles com mais facilidade e fazer suas projeções. Tá? Na empresa que não está ainda em bolsa, que está chegando no IPO, isso demanda um esforço um pouco maior para chegar a esses dados, para montar, para fazer as projeções. Por exemplo, uma empresa como a Pets, que há uma semana e meia atrás foi na bolsa, que é uma empresa que trabalha com o varejo de animais de estimação, digamos assim. Essa empresa nunca teve concorrente na Bolsa Brasileira. É a primeira empresa da Bolsa a setor desse segmento. Então, você tem um pouco mais de dificuldade de fazer projeções, de entender o cenário, de montar os dados. Tá? Mas, de uma forma ampla, ela segue a mesma linha. A precificação de uma empresa que vai entrar na Bolsa segue a mesma linha da empresa que está lá dentro. O mercado avalia o cenário que essa empresa está inserido, avalia os dados disponíveis sobre ela, que são um pouco mais difíceis, e a partir disso projeta o preço, a faixa de preço que ela vai lançar suas ações na bolsa. Então, aí é o primeiro caminho. Projetado essa faixa de preço, vai vir o banco de investimento, que agora vai dizer, olha, nessa faixa de preço, eu consigo potenciais investidores aderindo a essa oferta. Ou não. Se ele consegue vislumbrar e ver que naquela faixa ele consegue esses bancos, ele consegue esses investidores, o banco de investimento fala, casou, fechou, vamos agora para o mercado. Tá? Então, ela estabelece uma faixa entre 13 e 15. O banco de investimento vai buscar os investidores. Na média, os investidores falam 14 a gente paga. Então, formatou esse preço de 14. Aí, esse é o preço de quem comprou a oferta no processo de IPO, tá? E que antes da empresa ainda estar na bolsa, vai levar ação. Aí, no dia da primeira negociação, no dia que a empresa vai na bolsa, aí vai ter novamente agora uma nova rodada. Essa rodada já é a rodada livre e aberta, é a rodada normal do mercado, onde vão ter compradores e vendedores que já sabem o preço de referência, que foi 14, e que cada um vai dar a sua oferta de compra e venda para, a partir disso, começar negociações e, a partir disso, ela se tornar uma empresa comum como as outras que já estão na bolsa. Tá? Uma questão, Rick, importante dessa questão do preço das ações, que a gente vê
principalmente, eu vejo um dos gestores bem importantes defenderem, que é o Breda, é a questão do preço das ações, é que a empresa custa, a empresa vale, os investidores pagam por ela, o valor dela na bolsa ou antes de estar na bolsa está ligado ao potencial de lucro que essa empresa vai dar. Como é que eu quero dizer isso? Uma empresa que tem o potencial hoje de lucrar R$ 1 por ano, cada ação dela dá R$ 1 por ano, e essa empresa está avaliada em R$ 10, essa ação dessa empresa está avaliada em 10, significa que se ela realmente entregar esse lucro de R$ 1 por ano, em 10 anos eu tenho meu dinheiro de volta. Ponto. Mas se no meio do caminho, se daqui a 2 anos, ela faz uma reviravolta, se ela encontra uma tecnologia e esse lucro passa de 1 para 2, essa ação não tem como mais ficar em 10. Porque se essa ação ficar em 10 e o preço e o lucro que ela der for 2, poxa, quem comprar essa ação agora por 10 vai ter o retorno em 5 anos. Isso vai ser muito barato. Isso vai ser de graça. E de graça não existe para o mercado. Quando o mercado já vê que esse lucro vai ser 2, o mercado já vai comprar e a ação vai deixar de ser 10 e vai se tornar 20. Porque o mercado está olhando isso o tempo inteiro. Tá? O lucro que ela me dá é o que eu vou ter no futuro. É 10 anos? Não necessariamente 10 anos. Pode ser 12, pode ser 13, pode ser 15. Cada setor, cada empresa, cada negócio tem um tempo diferente. Em média, a Bolsa Brasileira trabalha em 13, sei lá, 13, 14, mais ou menos essa faixa. Não tem um valor também exatinho, mas é mais ou menos nessa faixa. E se eu comprar a Bolsa, é porque eu vou ganhar ali, a partir do lucro das empresas, algo em 12, 13 anos. E é por isso que o mercado se chama de investimento de longo prazo. Não tem como ser diferente. A empresa não vai transformar o lucro de 1 para 2, quer dizer, uma empresa ou outra pode até transformar, mas é raro uma empresa transformar de 1 para 2 em 3 meses, 6 meses e 1 ano. Isso demora tempo, isso se matura. E aí acontece. Tá? Então, na hora que ela sobe para 2, automaticamente o mercado compra. Esse ano, e em período de janela de oportunidade, o que é que acontece? Se a média nossa é 13, num ambiente de alta liquidez como está agora, e que você tem muita gente saindo da renda fixa para buscar a oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro, esse 13, esse 14 pode virar 15, 16. Lógico que pode. Não existe algo estático no mercado. O mercado não é bobo e nem fica preso a nada. Era 13 naquele cenário, mudou uma outra variável, agora já vai ser 14, 15. Normal. A partir do momento que essa liquidez começa a enxugar, tipo, a partir do momento que os juros começam a avançar e o mercado começa a ver possibilidades de ganho maiores sem risco e foge do risco, logicamente vai cair do 14, 15, 16 por 13 novamente, ou talvez 12, ou em períodos mais drásticos até 10, numa época do coronavírus, no auge lá de março, 10, 9. Tá? Então, isso não é estático, isso é dinâmico. Mas a lógica de formação de preço das empresas, que não é linear, e é um movimento completamente aleatório, porque o lucro das empresas é aleatório, ele não segue uma dinâmica de renda fixa, tá? É esse. A formação de preço é assim. Espero que eu tenha respondido o que você perguntou. Beleza. Mais uma pergunta. E como é que é a mecânica, né, para participar do IPO? Imagina que o cliente leu o relatório, se interessou, e então, vamos lá, eu gostaria de participar do IPO. Fala um pouquinho da mecânica, como é que funciona isso daí, para simplificar e facilitar para ele. Eu tenho uma apresentação aqui. Quem está compartilhando é você ou sou eu? Sou eu ou é você? Deixa eu tentar compartilhar aqui. Estão vendo essa tela? Como participar? Sim? Beleza, estamos. Amplia ela, clica ali embaixo para ela ficar integral. Agora? Isso, beleza. Essa é a apresentação que a gente passa para os clientes, também quando alguém pede, me dá uma dica como é que faz. É bem simples, tá? Para participar é muito simples. Essa é uma tela do site da XP. Todo mundo entra no site da XP com login e senha, clicando em produtos, ofertas públicas, oferta pública. Então, produtos, ofertas públicas, oferta públicas, é direcionado para uma tela que tem algumas ofertas públicas. Lógico, aqui tem duas que já passaram, tá? A Cury e a CSHG, são duas que já aconteceram, mas eu tendo interesse em participar, eu vou achar o nome daquela que eu estou procurando aqui, clico em aderir, coloco o valor que eu estou
interessado em comprar. Se eu não quiser estabelecer um preço máximo, porque a empresa disse que minha faixa é entre 13 e 15, eu posso dizer, olha, eu no máximo quero pagar 13, ou eu no máximo quero pagar 15. Aí eu vou botar aqui, se eu quiser pagar 13 ou 15, eu coloco aqui. Se eu não quiser estabelecer um preço máximo, eu deixo em aberto. Se eu deixar em aberto, significa que a empresa pode sair acima daquele preço máximo. Pode sair a 17, às vezes acontece. Poxa, 2007 os IPOs chegaram a dar 50% num dia. IPO da BMF, IPO da Bovespa, eita, Cielo, Redcar, foi uma época assim extraordinária de ganho de curtíssimo prazo. Muito interessante. Esse ano a gente está ainda começando, está ali numa média de 6, tá? Mas com perspectiva. Então, coloca o valor, o preço se quiser e dá o ok. Assinatura eletrônica e dá o ok. Basicamente essas 3 telas. É algo bem simples, rapidinho. Qualquer um de nós, qualquer um dos sócios aí que atendem vocês consegue direcionar isso com simplicidade. Beleza. Ainda temos uns minutinhos para perguntas. Quem quiser pode ativar o microfone, fazer a pergunta diretamente, ou se preferir, mandar pelo chat que eu encaminho a pergunta a Lucas. Está com vocês aí. César, Zanetti, Diego, Chicão, os demais que estão presentes, os clientes. Eu acho que você foi tão preciso, Lucas, que ninguém está com dúvida, rapaz. Então, foi Ou tão ninguém está com dúvida ou ninguém entendeu nada. eu acredito na primeira alternativa. É Ok, legal, Rick. ok, beleza. Acho que a ideia era essa, era levar essa mensagem sempre com aquela responsabilidade, cuidado que é praxe nossa, de que não é nada sozinho, o IPO é um elemento sempre dentro da diversificação, mas é um elemento que, na minha visão, estamos numa bela janela de oportunidade se abrindo. Tá? Pode ser fechada a qualquer momento? Pode. Mas enquanto ela estiver aberta, quem estiver ali atento, querendo encontrar alguma oportunidade, pode talvez encontrar uma bela oportunidade aí nesse mercado. Esse aí é que eu acredito e a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Beleza, Lucas. Então, agradeço a tua explicação, bela explicação. Agradeço a todos os clientes e sócios que participaram. Queria colocar a gente à disposição de vocês, né? Os seus assessores que os acompanham, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer explicação adicional que vocês precisem, estamos à disposição. O papel da RGC é esse, ajudar vocês a investirem melhor. Então, contem com a gente. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Muito obrigado, Lucas. Um abraço a todos vocês e uma ótima noite. Obrigado a todos também pela presença e até a próxima.